capítulo 15. Anota aí, se você não quiser ler agora, você anota para você ler em casa. É importante você aprender, porque hoje nós vamos falar sobre a rebeldia. O que é uma pessoa rebelde? Biblicamente, o que é uma pessoa rebelde? No mundo tem rebeldia? Tem. Na casa de Deus também tem rebeldia. E na palavra de Deus também tem exemplos de rebeldia. E nós vamos aprender, porque eu aprendo e você também aprende. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa o nosso estudo, meu Pai, porque essa palavra me alimenta, essa palavra alimenta a tua igreja, essa palavra alimenta as pessoas que estão ouvindo agora. Essa igreja, meu Pai, é igreja de oração. Então abençoa essa pessoa que vai ouvir, que está em casa, que está nos hospitais, que vai ouvir essa pregação, meu Pai. Que não seja eu a falar, mas a tua voz, através do Espírito Santo, venha edificar a minha vida e a vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar da rebelião. Tem coisas que a gente tem que aprender. Jesus, ele disse que a gente tem que ser simples como a pomba. A pomba é simples. Também, o quê? Prudente como a serpente. Ai, pastor, a gente tem que ser rebelde, violento? Não. Existe uma diferença. Prudente é quando você sabe sair daquela situação sem prejudicar o próximo. Ou então você fala a verdade para aquela pessoa sem machucar, entendeu? Então Jesus chegou ali na oração, ele teve que ser prudente. Por quê? Porque estava uma desobediência na casa de Deus. E Jesus disse, olha, ele virou a mesa e disse, fora daqui, porque a casa do meu pai é casa de oração. Então Jesus estava mostrando àquelas pessoas que ela tem que ter temor e respeito pela casa de Deus. Então, meu irmão, aqui nós vamos falar dessa rebeldia. A rebeldia do mundo, a rebeldia da palavra de Deus. E é por causa dessa rebeldia que eu já vi muitos pastores, bispos, pessoas da igreja que por rebelião saiu. E a vida foi acabar, acabou a vida dele. E acabou a vida de muitas pessoas também. E nós vamos ter que dar conta a Deus, amém? Dos nossos atos. Então, nós vamos falar disso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você ouve a voz de Deus, você se torna uma pessoa segura. Você tem prosperidade. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, ó. Diz assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel fez uma pergunta para Saul. Saul era o rei de Israel, mas ele foi um rei rebelde. E Samuel era o profeta, ele era a pessoa responsável para levar a palavra ao rei. E quando o rei obedecia a palavra de Deus, todo o reinado era abençoado, amém? Quando o rei era rebelde, o povo sofria. Então, o líder, ele tem que ser um exemplo para os outros, para a sua igreja. Então ele diz o Samuel faz uma pergunta para ele, para o rei, diz assim, ó. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, quer dizer, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Quer dizer que naquela época se fazia o holocausto. O holocausto era um local, um altar, onde as pessoas colocavam, todos vinha e oferecia ali, o profeta oferecia a Deus. Então se chamava holocausto, o sacrifício. Aí então tinha a gordura dos animais que era queimada ali na hora. E a fumaça subia. Se a fumaça que estava subindo, ela saísse da posição,
Ela estava aqui, ó, o fogo está aqui. O anjo descia aí, metia a vara lá na carne, aí subia aquele fogo. Aí a fumaça subia junto. Se aquela fumaça fosse erguida, fosse direto, Deus estava recebendo o holocausto. Mas se aquela fumaça ficasse assim, ó, tem alguma coisa errada ali. Deus é perfeito, olha, lindo demais. Então, ele fez uma pergunta ao rei: o Senhor tem mais prazer em sacrifício ou em obedecer a sua palavra? Em obedecer a palavra. Por quê? Porque Deus deu uma ordem a Saul e ele não cumpriu. Ele desobedeceu a primeira, a segunda, a terceira. Aí tem momento na nossa vida que Deus nos ensina. Por ele amar você, ele te ensina. Por ele me amar, ele me ensina. Às vezes, olha, Deus ensina, Deus exorta e Deus açoita. Que isso, pastora? Deus é amor? Sim, ele é amor, mas ele é justiça. Só que nós vivemos hoje pela graça, mas também pela graça Deus açoita. Vem com essa historinha não, que você pode fazer o que quiser, não. Tem muitas igrejas aí que eles vivem no sacrifício, então eles acham porque a gente vive na graça que a gente vive pecando. Pelo contrário, a gente fica mais santo do que ele. Amém? Porque a gente obedece a palavra. Nós não precisamos de sacrifício, nós obedecemos a palavra, a doutrina do Senhor. Então, o que aconteceu? Saul, Deus mandou que ele acabasse com todos os inimigos. Deus falou: ó, não quero nada do inimigo. Você mata tudo, até criança, porque ia nascer tudo ruim. Tá bem? Deus sabe o que faz. Naquela época era ali, olho por olho, dente por dente. A briga antigamente não era de palavra, era de espada mesmo, era meter a espada e meter a faca. Amém? Então, meu amigo, então Deus disse para ele: olha, você acaba com esse pessoal, porque senão eles vão perturbar vocês novamente. Não adianta, a raiz é ruim mesmo. Aí ele achou que ele era o dono da cocada preta. É igual muitas pessoas. Às vezes a gente quer ensinar a palavra de Deus para ela, mas ela não quer, ela é rebelde, ela não quer aceitar. Ela não aceita nada que você fala. Principalmente as autoridades de Deus, você tem que ouvir, sabia? Se você tem o Espírito Santo, você tem que obedecer o seu pastor, a sua pastora, o bispo daquela igreja. Não é obedecer que você vai fazer tudo o que ele quer, não. É obedecer na palavra. Amém, pessoal? Né? O pastor diz: ó, a senhora não pode mais cortar o cabelo. Aí a pessoa não corta mais o cabelo. Não, não é isso. É a palavra de Deus. Amém? Porque tem pessoas que não cortam cabelo, não raspa o sovaco, não raspa as pernas. Fica difícil, né? Vai virar homem? Então a palavra de Deus é muito clara. É obedecer os mandamentos do Senhor, mas com a presença do Espírito Santo. Então na lei era assim, olho por olho, dente por dente. Ou você matava ou você morria. Você ia para a guerra, era para matar ou morrer. Amém? Hoje não. Hoje a gente tem a luta hoje é espiritual. É a carne e o espírito. Amém? É espiritual, porque Jesus já venceu por nós. Amém? Glória a Deus. Então o que é uma pessoa rebelde? Uma pessoa rebelde significa que ela briga com todo mundo, ela enfrenta todo mundo. É uma pessoa rebelde, ela não aceita nada. Você diz: fulano, não faz isso não, isso aí não vai ficar bem. Eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Essa rebeldia, aqui na palavra de Deus, é outra rebeldia. Essa rebeldia aqui é do mundo. A rebeldia de Deus é quando você não aceita a palavra de Deus. Você fala para a pessoa: não quero saber disso não, não quero saber de Jesus não, não quero saber disso não.
São pessoas rebeldes à palavra. Essas pessoas, Jesus falou que já está condenada. Ah, pastora, mas tem alguém da minha família que ainda não aceitou Jesus e ele é rebelde. Mas aí existe o tempo. Existe um tempo para a pessoa se converter, amém? Eu também não aceitava no início. Quando eu vi uma igreja de crente, eu passava pelo outro lado. Ixi, mas, meu Deus do céu. Tinha medo de me tornar crente. Porque a pessoa que era crente era mal falada. Assim, que era tudo cafona, que não sei o quê, não é assim? Então eu passava pelo outro lado com medo. Mas o dia que eu conheci a verdade, acabou. Amém? Conhecereis a verdade? Então, aí o rebelde é aquela pessoa, ele se opõe à palavra. Por exemplo, a nossa igreja aqui é a igreja da graça e da verdade. Ela ensina o que é a doutrina. Eu não conhecia a doutrina, eu conhecia a Bíblia, assim, Evangelho, mas não conhecia a parte da doutrina, porque os pastores não me ensinavam isso. Eles só ensinavam que eu tinha que fazer campanha, que eu tinha que fazer isso. Mas o dia que eu aprendi a graça, tu continua na graça. Amém? Mas tem pessoas aqui que são rebeldes. Tem pessoas lá fora que são rebeldes. Então, quando a nossa bispa partiu, ela ensinava a doutrina. Eu aprendi um pouco com ela. É agora o Espírito Santo que me ensina. Amém? Então, vocês que são da Igreja Universo em Cristo Fé e Ação, ou você que saiu, se afastou, essa é a sua igreja, minha irmã, meu irmão. Essa é a sua igreja. Deus te trouxe para a Igreja Universo em Cristo Fé e Ação. Aí a pessoa, não, porque eu leio a Bíblia e entendo, é rebelde. Isso é rebeldia. Rebeldia contra a palavra de Deus. Porque Jesus disse que nós temos que ser obedientes. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus tem prazer em você obedecer a palavra dele. Amém, igreja? Então, se você é uma pessoa rebelde, tem quatro coisas que Deus vai te ensinar. É como uma mãe. Você já viu que uma mãe tem 10 filhos. 9 é obediente. Aí tem um que é rebelde, né? Aí você diz, fulano é meu filho, mas o outro é rebelde, né? É isso aí que você tem que ter a paciência de ensinar para ele. Mas vai chegar um tempo que ele vai ficar grande e ele não vai obedecer você. Então aí é outra coisa. Aí você deixa ele seguir a vida. Amém? Você vai só orando por ele. Mas existe 4 situações que a pessoa se torna rebelde. Vou falar para vocês. Vamos primeiro aqui abrir a Bíblia em João 3,36. É importante a gente saber disso. É importante. E Deus me deu essa palavra ontem. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. E que todavia se mantém de rebelde, tá vendo? Se mantém de rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus, tá vendo? A pessoa que é rebelde, ela não aceita, ela acaba se apostatando da fé. Ela começa bem aqui, ela começou bem aqui, ouvindo a palavra. Mas aí você começa a ensinar, olha, a doutrina, a palavra de Deus diz isso aqui. Ah, não, eu não aceito isso não. Ah, não, eu sou evangélico, eu não aceito isso não. Mas minha irmã está aqui na doutrina. Não, eu não aceito. Ele bate de frente com o pastor, com a pastora, com a bispa. Ah, não, vou. Quantas vezes eu cheguei para a pessoa e falei, fulano, olha, isso aí que você está fazendo, essa atitude, Deus não está gostando. Aí a pessoa está aqui mesmo. Ah, então não sei mais o que fazer, vou sair fora. Faça o que você quiser. Mas eu tenho que falar. Amém? Eu sou uma pastora, eu tenho responsabilidade sobre a tua alma. A minha obrigação é falar para você. Se você está sendo rebelde, você não está sendo rebelde a mim, está sendo rebelde à palavra. Foi o que aconteceu com Saul. Ele achou que, como ele era o rei, que Deus não mandava mais nele. Amém? Ele não aceitava conselho, que ele fazia o que queria, e Deus falou, olha,
Ele primeiro ensinou, ele primeiro mandou o profeta ir lá exortar ele, que Deus não queria sacrifício, Deus queria que ele obedecesse. Mas chegou uma hora que Deus teve que descer o açoite nele. E qual foi o açoite de Saul? Saiu o Espírito Santo dele e entrou um espírito maligno. E ele não tinha paz mais, não tinha mais sossego. Era vazio, triste, chorava, desesperado, ficava louco, deu a loucura. É o que você vê muita gente aí no hospital psiquiátrico. Você vê muita gente no hospital psiquiátrico que era convertido, né? Brincou com a palavra. Não se pode brincar com a palavra de Deus. Amém? Não se pode. Eu aceitei Jesus com 19 anos. E eu sempre respeitei a palavra de Deus. Eu tive temor a Deus. E graças a Deus por isso. Senão eu não estava aqui com vocês. Porque Deus, Ele ensina, Ele exorta, Ele tem paciência, mas chega uma hora que Ele chega. Acabou. Não tem mais como conversar com essa pessoa. Aí vem o açoite. Aí eu digo para essa pessoa: fulano, olha, você tem que congregar. Deus quer que você congregue. Ah, pastora, eu não sinto mais vontade de ir na igreja. Então é a carne. É a carne. Porque quem tem o Espírito Santo tem vontade de vir na igreja. Ah, né? Você não sente falta da igreja? Se você não sente falta da igreja, é o primeiro sinal que você está apostatando da fé. Você vai ficar tão frio que você vai ouvir da Bíblia, vai ouvir da palavra e nada entra mais na sua mente. Aí vai chegar um dia que Deus, Ele vai te corrigir. Ele vai chamar você, vai exortar você através do pastor, da pastora ou alguém, pode ser até a sua irmã na fé. Deus vai usar aquela pessoa. Aí você é rebelde. Não, porque eu conheço a Bíblia, eu sei. Não tem gente assim? Então essa pessoa é rebelde. Para Deus ela é rebelde. Então o que acontece? Aí Deus faz o corretivo. Não quer. Foi o que eu contei. Quem esteve aqui quarta-feira? Eu contei o caso da menina rebelde. Foi? Da juíza, da advogada. Ela era uma menina, 15 anos, rebelde. Sabe o que ela fazia? Ela botava pilha no chão para a avó cair. Você vê a maldade. Botava pilha no chão, pilha de rádio. Para quando a avó passasse, pisasse na pilha e deslizasse e metesse a cabeça na parede. No chão, para poder ela pegar o dinheiro da avó. Viu? E rebeldia. E ela foi me contando isso e eu falava com ela: menina, tu não pode fazer isso. Não, eu não fiz isso. Eu disse: você não pode fazer, ela é sua avó. Você não pode fazer. Você tem que ter respeito. Como ela me dava muita atenção, aí eu comecei a exortá-la. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a ficar rebelde. Aí a avó dela falou: ela fez uma coisa que não tem mais jeito. Eu falei: o que foi? Ela disse para mim que ia para o colégio, pegou a colega, foi lá para a Presidente Vargas, e lá a colega fez um roubo lá e jogou ela na batata quente. A colega dela, que já estava acostumada à maldade, se mandou e deixou ela sozinha lá. Aí o policial pegou ela, levou ela lá para negócio de infância e da juventude ali, ó. Ela ficou presa lá. Aí bateu o desespero, chamando a avó. Aí entendeu que tinha avó, né? Aí o que aconteceu? O juiz olhou e falou: peraí, essa menina aqui, ela não tem cara de menina de droga, né? Ela parece uma menina de família, assim, né? Quem é a sua mãe? Minha mãe não é doente, quem cuida de mim é minha avó. E cadê a tua avó? Dá o telefone dela. Aí ligaram para a avó. Aí a avó dela ligou para mim e falou: Lu, aconteceu isso com a menina. Falou o nome dela, não quero falar o nome. Então, eu falei: e agora? Eu tenho que ir lá na Presidente Vargas tirar ela da cadeia. Ela está presa. Você quer ir comigo? Eu falei: vou não. A senhora devia deixar ela até amanhã para ela ficar lá. Ai, Lu, que é isso? Sabe por quê? Porque ela é muito rebelde. Ela tentou matar a senhora. Isso é sério. Não, mas ela disse: se eu falar alguma coisa, ela dá parte de mim. Tá vendo? Eu falei: mais ainda que a senhora deve deixar ela lá para ela sentir a batata lá como é. Aí ela disse: sabe uma coisa? Eu vou.
Ela não me obedeceu, ela foi. Chegou lá, o juiz já tinha ido embora. Aí a moça falou, ó, sinto muito, senhora, mas... Ela disse, não, mas eu sou advogada, olha a minha carteira aqui. Ela disse, não interessa a senhora é advogada. Eu falei para a senhora vir falar com o juiz, a senhora não vem, agora o juiz já foi embora, é só amanhã que ele está aí. Ah, não, mas eu tenho que tirar minha neta. Aí ela ligou para mim e disse, vem embora. Falei para tu, deixa ela. Amanhã de manhã tu fala com o juiz e pega a sua neta. Ela está mais segura lá do que na rua. Ana? Aí ela, tá bom. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu fui lá com ela, a menina estava com os olhos todos inchados de chorar. Sabe o que aconteceu? As mulheres queriam agarrar ela, queriam beijar ela, queriam namorar ela lá dentro. Um montão de gente queria abraçar ela. E ela ficou desesperada, chorando, aí tiraram ela e botaram ela isolada. Quando ela viu a avó, ela agarrou a avó, avózinha, nunca mais eu vou mentir para a senhora. Prendeu ou não aprendeu? Ah, que nada! Bom, aí tem, não, coitadinho. Meu pai era assim, meu pai falava a primeira, a segunda, a terceira, ele já vinha com o cinto na mão, aí todo mundo corria. O pessoal hoje não educa os filhos? Ana, eu que chegasse para ele e fosse falar assim, ele mandava, cala a boca, na hora. Ou então ela dizia assim, ô Lu, chegar em casa a gente conversa, eu já sabia que o couro ia comer lá. Eu tinha aprontado, Ana. Então, nós temos que obedecer a palavra. Deus ama você, por isso que Ele te corrige. Deus não vai corrigir uma pessoa lá de fora, porque Ele sabe que a pessoa já está mesmo, mas Deus te ama, Ele vai corrigir você. Amém? Ele me corrige. Deus já me corrigiu várias vezes. Eu não sou perfeito, eu erro também, mas Deus me corrige. E Ele corrige você. Às vezes a gente fala para a pessoa, fulano, fica firme, vem às quartas, vem os domingos. Domingo é para você se alimentar, aprender a doutrina. Às quarta-feiras é para você orar pela sua família, orar pelos seus problemas, não é assim? A pessoa, não vai dar. Não vem nem no domingo na casa de Deus. Como é que Deus pode abençoar? Pode. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele desobedeceu e Deus fez o quê? Tirou o reinado dele. Amém? Dá água para o bebê, por favor. Entendeu? Então, existem 4 coisas que você... 4 pilares que Deus não se agrada. Toma nota aí. Bota aí, ó. 4 pilares que Deus não se agrada. Toma nota. Desobediência, Deus não se agrada. Segundo, incredulidade. A pessoa, uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Uma hora ela crê que Deus vai abençoar, outra hora ela não crê que Deus vai... Isso é onda do mar, vai e volta. Você tem que crer e ir até o final. Amém? Então, a terceira, impaciência. A pessoa é impaciente, você está falando com ela, meu Deus, tem que ir embora. Ai, Jesus, tem que ir embora agora. Meu Deus do céu. Falei, irmã, Deus está abençoando. Não, depois eu falo com a senhora, tem que ir embora. A gente tem que ter paciência para isso. Amém? A pessoa não tem paciência, quando chega com problema, não, a senhora vai lá na igreja e resolve lá. Não é comigo, não. É impaciência. E a última? Essa aqui, meu amigo. Essa aqui já vi muita gente rolar por causa dessa palavra. Orgulho. Muitos pastores e bispos que já caiu por causa do orgulho. E Saul caiu por causa do orgulho. Ele é orgulhoso. Ele, em vez de se humilhar para Deus, não. Ele é orgulhoso. Eu sou o rei, é eu que mando. Né? Às vezes você tem um filho, uma filha que é assim. Eu já sou maior de idade, eu faço o que eu quero. Não é assim? Mas se você é de Deus, você diz, não, minha filha, você pode fazer o que você quiser. Mas eu como mãe, eu como sua irmã mais velha, eu como sua sobrinha, eu como sua tia, eu tenho que te falar porque eu sou uma pessoa de Deus. Isso aí é fora da palavra. Se você fizer, você vai colher os frutos. É ou não é? Você dá um bom conselho, é ou não é? Mas a pessoa, não, é quem manda nisso. Então você deixa ela quebrar a cara.
Amém? Então, Deus corrige porque Ele ama. Abra a sua Bíblia em Miqueias, que é o Pequenos Profetas. Miqueias, você vai lá em Mateus, aí você vai voltando. Você vai achar Miqueias. Você chega em Mateus e vai Malaquias, vai voltando. Malaquias, Naum, são os pequenos profetas. Chama-se os pequenos profetas, mas eram homens de Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, acharam? É só você voltar. Mateus, aí vem Malaquias, vai voltando. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que Deus quer de nós, pessoal? A única coisa que Deus quer de nós é a obediência à palavra dele. Deus não quer mais sacrifício. Deus não quer mais que você fique chorando, jejuando o tempo todo e não sei o quê. Nada disso. Ele quer que você creia na palavra dele. Amém? Então diz aqui, Miqueias 6, versículo 8. Diz assim, e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E o que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com seu Deus. Amém? Se você aceita a palavra, se você aceita uma correção, às vezes você está falando uma coisa, às vezes tem uma bênção que você ainda não recebeu por causa de uma rebeldia que você está fazendo com a palavra. Não é rebeldia com a pastora, não é rebeldia com a igreja, mas você está rebeldia com a palavra. Alguma coisa você está fazendo que Deus não está se agradando. Amém? Então você tem que conversar comigo, tem que conversar com o Espírito Santo. Senhor, o que está havendo? Por que eu ainda não recebi essa bênção? Tem alguma coisa que eu não estou adequadamente certa? Você tem que conversar com Deus. Ele é seu pai ou não é? Ou você não fala com seu pai? Tem que falar. Tem que falar. Deus quer que você fale. O que o Senhor pede? Ele diz aqui, o que o Senhor pede? Ele te declarou, ó homem. O que Deus te declarou? O que é bom e o que o Senhor pede de ti. O Senhor pede coisas boas, justiça. Você tem que ser uma pessoa justa, ajudar o próximo, ter misericórdia. Isso agrada a Deus, amém? Ele não quer sacrifício, não. Você pode estar distante, onde você estiver, mas você é uma pessoa de coração puro, bom. Deus agrada. Onde você vai, Isso não quer dizer que as pessoas vão fazer de você gato e sapato. Não, você tem que se adequar. Amém? Então, abra sua Bíblia em Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, quer dizer, endurece o coração. Está vendo como é rebeldia? Provérbios 29, 1 diz assim, acharam? O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente. Olha só, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Está vendo? Sem que haja cura. Foi o caso de Saul. Não houve cura para ele mais, não houve libertação, não houve salvação mais. Por quê? Ele passou da conta. Amém? Então não há cura para essas pessoas. Não há cura. A gente fala, não fica viciado. Deixa isso aqui, o Senhor não quer que você pratique isso. A pessoa diz, não, mas eu faço. Conhecendo a palavra, mas eu faço. Eu estava conversando com o Paulão hoje, ele estava tomando café ali comigo, a gente estava conversando sobre a Bíblia. E ele disse que a esposa dele, ele é viúvo, né? Ele disse que a esposa dele era rebelde. Que ela mandou ele rasgar a Bíblia. Mas ela era cristã? Não, então ela não era rebelde. Ela não conhecia a palavra. Ela é rebelde com o mundo. Mas ela é uma pessoa que ela não tinha conhecimento bíblico.
Então ela não era rebelde, ela não conhecia a palavra. Entendeu a diferença? Agora, se você, como marido dela, fosse rebelde, aí sim, aí Deus ia te corrigir. Aí eu estava explicando para ele a diferença. Então ele entendeu, ele falou, bom, agora eu estou entendendo. Tá vendo? Não há cura, tá aqui, ó, não há cura para as pessoas rebeldes. A gente está ensinando, eu estou dizendo, ó, não anda por aqui, ô irmão, fica firme, vem os domingos, você só não pode vir um domingo, vem no outro, mas se não pode vir, vem no outro, mas venha, consiga, congrega. Não quero. Deus está exortando. Também não falei mais nada. Tem muita gente aqui que assim, não falo mais nada. Daqui a pouco vem o açoite, entendeu? Aí vai correr desesperado. Não há cura. Olha o que diz aqui, ó. Será quebrantado de repente. Mas eu estou numa boa, não vou na igreja, não se congrego, não dou dízimo, não dou oferta, não dou nada, estou numa boa. É de repente. A pessoa nem espera. Por quê? Porque é desobediente à palavra. Deus está te exortando nesta manhã. Obedeça a palavra dele. Tenha temor, tenha respeito. Amém? Então, foi o que aconteceu com Saul. Volta lá em 1 Samuel. Volta lá em 1 Samuel. 1 Samuel 15, versículo 28. Nós começamos no 22 e 23. Agora nós vamos pular. Vamos lá para o 28. Versículo 28. Acharam? Diz assim: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Está vendo? Deus tirou o reinado de Saul e deu para quem? Que era melhor do que ele? Davi. Por isso que ele começou a perseguir Davi. Olha o que ele fez com Samuel. Vamos ver o que ele fez com Samuel. Aí ele fica desesperado. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa, mas tem hora que ele tem que tomar uma decisão. Então disse Saul: pequei, honra-me, porque agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou, mas não adiantou mais nada. Olha aqui, disse Samuel: traze-me aqui Agag. Quer dizer, o rei que Deus mandou ele matar, ele não matou. Deus falou: mata a criança, mata tudo, não quero nada deles. Aí ele foi lá e falou: aí, aqui tem ouro. Deus falou, mas quem eu sou o rei. Amém? Aí ele pegou e guardou. Aí o que Samuel fez? Falou: hoje Deus rasgou o reinado de ti, acabou o teu reinado. Aí ele falou: não faça isso, olha, diante dos anciões de Israel, me honra, me honra. Ele falou: não posso fazer mais nada. Está vendo? Ele perdeu o reinado. Aí Deus escolheu melhor do que ele, Davi, coração puro. Não tem ninguém substituível. Amém? Uma vez o bispo daqui falou para a bispo: sem mim você não é nada. Ela falou: o meu Jesus está no meu coração. Ele falou: eu sou o cara. Cadê o cara? Cadê o cara? A palavra de Deus é verdadeira. É verdadeira. Ninguém é substituível. A única pessoa insubstituível é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ele queria honras. Não, mas você tem que me... Quando chegava o profeta, todo mundo ficava ali. Não, o profeta do Senhor. Tinha aquele temor. E ele queria se amostrar na frente do povo e dizer: ó, não fala isso não. Não fala que Deus tirou o meu reinado não. Que Deus me rejeitou não. Fala da minha glória.
Entendeu? Ele falou, hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino e deu a um melhor do que tu. E quando Davi foi levantado rei, aí o povo dizia assim, Saul é o rei, 10.000 ele venceu, mas Davi 10 milhões de vezes. Aí ele falou, peraí, eu que sou o rei, eles estão dizendo que eu só matei 1.000 homens, e está dizendo que Davi matou 10.000 homens, vou matar Davi. Ele já estava repreendido por Deus, já tem acabado. Tem pessoas que estão mesmo no cargo, mas ela está rasgada por Deus. Ela está na igreja, mas diante de Deus ela está apagada. Amém? Por quê? Hoje Deus rasgou de Saul. O Samuel falou assim, ó, o Senhor rasgou de ti o teu reino. Você sabe que o profeta ficou com pena de Saul? Ele começou a chorar. Se você leu depois, você vai lendo, você vai ver, ele começou a chorar e agarrou. Aí o Samuel saiu, foi embora e ele agarrou na roupa de Samuel, querendo que o profeta, querendo que o homem intercedesse por ele. Não adiantava mais ele interceder, Deus já tinha determinado, amém? É igual hoje, nós estamos na graça, nós estamos na verdade. Se você não congregar, se você não estiver firme com a igreja, com a palavra de Deus, unidos, congregando, você vai se apostatar da fé. Você tem que estar ligado. Eu não estou falando aqui para encher a igreja, não. Se eu quisesse encher a igreja, eu dava óleo ungido, dava sal grosso. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Amém? A doutrina do Senhor Jesus é a doutrina do Senhor Jesus. A graça e a verdade que me trouxe para cá. Amém? Então, ninguém é substituível na obra. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu cair, mas antes disso o Senhor me leva primeiro. Amém? Se isso tiver de acontecer comigo, o Senhor me leva primeiro. Não deixa acontecer isso comigo, para o teu povo não sofrer por minha causa. Amém? Então, quando você vê um pastor caído e ele não quer nada, ainda fica falando mal de outro, é porque ele está caído. Ele está caído. Imagina, foi rejeitado. Amém? O ministério tem que seguir, a palavra de Deus tem que seguir. Seja uma pessoa obediente a Deus. Provérbio 26, 11. Volta lá em Provérbio. Diz o seguinte: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Mesma coisa. A pessoa que aprende a verdade e depois ela larga tudo é como um cão que vomita. Ai, Lu, que palavra! É um vômito. Ele volta à sua porcaria de antes e se torna pior. É igual um porco. Você dá um banho no porco, lava o porco todinho, solta ele para onde que ele vai? Para a lama. Olha, o porco vai para a lama. Ele é porco. Não tem jeito. Amém? A Bíblia diz que assim o cão também. O cão, quando vomita, ele vai embora. Ele vomitou ali. Mas se ele volta de novo lá no vômito dele. Ana, a palavra de Deus não mente, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, quando Deus te corrige, Ele está porque Ele ama você. Ele não quer que você sofra. Ele não quer te rejeitar. Jesus está voltando, o povo está tudo aí, carnaval, Você vai ver depois do carnaval, AIDS, é câncer, é isso, é aquilo, entendeu? Cada um é cada um. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo, nós estamos pregando a palavra. Ó, você que é de Deus, você que quer ser salvo, você tem que ouvir a palavra de Jesus Cristo. Acesse os nossos canais e aprenda a palavra de Deus. No YouTube, Instagram. Amém? Por quê? Porque Deus está ensinando, Deus está falando nessa manhã para mim e para você. Você que está nessa igreja, que é rebelde, que a gente chama, que a gente fala e não quer, uma hora vem o açoite. Amém? Uma hora vai chegar o açoite. Como diz na gíria, a batata está...
A minha não, a sua. Tá vendo? Então, tá vendo? Então a gente tem que ficar firme, senão você vai ser igual o cão que volta ao vômito. Amém? Então você abre a sua Bíblia aí em Malaquias 2, 14, 15 e 16. Malaquias. Diz assim, ó. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, ele está dizendo o seguinte: para você andar com Cristo tem que ser igual um casamento. O casamento não pode haver traição. Amém? Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, tudo bem. Deus, quando você vem para Jesus, Jesus te aceita do jeito que você está. Amém? Agora, se você é casado, se você está na casa do Senhor, você tem que ser uma aliança. Você não pode trair sua esposa, nem a sua esposa pode trair. Tem que ter uma fidelidade. Quando um corta, aí... Então Deus fala aqui, ó, a mesma coisa, nós temos que estar com Deus como um casamento. Amém? Como um casamento fiel. Ah, pastora, mas meu marido foi embora com o amante. Continua na sua posição de esposa. Continua, porque Deus vai repreender, ou ele volta, ou você vai ficar viúva. Mas você vai continuar na sua posição de esposa. Amém? E todo mundo respeita a viúva que respeita seu casamento. Amém? Então, mas você está livre para casar com outro. Então, porque a mesma coisa é nós, você está na graça. Aí você larga a graça. Não, mas espera aí, mas lá na minha igreja, lá nessa igreja, ela faz isso aqui, essa campanha, eu vou lá. Você está sendo fiel à sua igreja? Você não está sendo fiel à palavra de Deus. É a mesma coisa, eu vou largar Deus aqui e vou pegar São Germão. Pode? Vou largar Jesus, vou pegar São Germão, vou fazer uma imagem aqui e vou adorar São Germão. Ó, vocês têm que adorar São Germão aqui. É ruim! Amém? Você é de Deus, filho. Não, eu sou o caminho igual Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Está vendo? As más companhias. Aquela pessoa que você está firme na igreja, você está ali, ó, aprendendo a palavra, e aquela pessoa que diz que é da igreja também fica do teu lado assim. Eu não concordo muito com o que a pastora está falando ali, não. Concordo. Eu estou lendo o quê? A palavra de Deus. Agora, se você não está alguma coisa que você não está entendendo, você chega depois para a pastora e fala: pastora, eu não entendi direito, quer me explicar essa palavra? Eu vou te explicar, amém? Então, tem que haver um conhecimento da palavra. Então, aí a pessoa dá ouvido àquela pessoa. Acho que ela está certa. Não vou ouvir mais aqui não. Aí a pessoa começa a se afastar. Daqui a pouco ela já não sente mais nada na presença de Deus. Ela chega aí na igreja, todo mundo cantando, sentindo a presença de Deus, e ela sente a presença de Deus. O Espírito Santo está apagado. Foi o que aconteceu com Saul. Ele ficou tão apagado que ele só sentia alegria quando alguém tocava um hino para ele. Aí ele tinha que chamar Davi. Davi pegava a harpa. O homem que ouve a palavra de Deus. Aí, que alívio. Ai, que gostoso. Não vai embora não, fica aqui no palácio. Você não vai embora mais não. Tem que tocar o dia todo para mim. Quando ele saía, entrava a solidão, a tristeza no coração. Muita gente está assim. Ele vem na igreja, ele entra, como diz o outro, entra um pecador molhado e sai um pecador enxuto. Ele vem na igreja, mas ele não sente o clima, a fé da igreja. Amém? Não queira que isso aconteça com você, que é muito triste. Fica firme, obedeça a palavra de Deus,
porque você será glorificado. Diante da sua família, diante da sua casa, diante dos seus inimigos, Deus deu vitória a Davi. Davi nunca perdeu uma guerra, porque ele sabia entrar e sair na presença do Senhor. Seja essa pessoa também. Amém? Seja essa pessoa. Mateus 7,13. E nós nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que Deus quer que vocês sejam, se livrar do mal. Pastora, a senhora falou isso, mas eu não concordo, vou continuar praticando. Então o problema é seu. Amém? Uma hora o açoite de Deus vai chegar. Uma hora Deus vai rasgar o teu reino. E de repente, Mateus 7,13. 7, versículo 13. Diz aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga, espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e muitos já estão entrando nela. Amém? Qual é o caminho estreito? A doutrina e a graça. A graça, a doutrina de Deus é estreita. Eu não posso seguir Jesus e viver pulando carnaval, posso? O mundo está aí. A minha porta é estreita, é Jesus. Jesus falou, muitos estão entrando na outra porta, mas você está entrando na porta estreita. Primeiro você entra com a cabeça, depois você enfia assim, abaixa o corpo. Daqui a pouco você está dentro do reinado de Deus. Agora a porta larga vai todo mundo, né? Beleza, oba, oba. A palavra de Deus é assim, ela faz essa comparação. Jesus fez essa comparação. O caminho é estreito, minha irmã. Não é porque você é da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação que a gente não tem, a gente tem doutrina. Amém? Porque muitas igrejas, eles não jejuam, eles não fazem isso, faz aquilo. Não, faz o que quer. Está enganado, não está? Eles não estão enganados? Então vem conhecer a verdade. Você que fala que a igreja faz o que acontece, não. Vem conhecer a verdade aqui na igreja. Abra a Bíblia. Amém? Abra a sua Bíblia na doutrina, as epístolas de Paulo, que você vai aprender a verdade. Amém, igreja? Então Deus escolheu quem? Davi. Sabe por que Deus escolheu Davi? Abra sua Bíblia no Salmo 116, para terminar. Salmo 116. Por isso que ele amava Davi. Por isso que Davi amava Deus. Salmo 116. Olha que coisa linda que Davi fala para Deus. Meu irmão, fala isso para o Senhor. Salmo 116. Amo o Senhor. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Ele ouve a sua voz. Quando você ora, Deus te ouve. Deus te ouve, por quê? Ele ama você e você ama Ele. É um casamento. Amém? Quando você vem na igreja, você ora. Quando você pede uma súplica, Deus também te atende na súplica. O que é uma súplica? É uma oração rápida. Uma oração é aquilo que você vai falando com Deus. Aquele tempo que você dá para você conversar, como se você estivesse com um amigo íntimo conversando, com seu marido, com a sua esposa. E a súplica, pastora? A súplica é quando você está num lugar assim que você não sabe o que fazer. Você diz, meu Deus, me ajuda. Davi estava um dia assim. O Saul começou a perseguir ele, aí todo mundo corre, Davi, porque Saul está vindo aí para te pegar. E Saul não sabia mais o que fazer. Aí ele ficou desesperado, ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele falou, de onde me virá o socorro? Aí ele lembrou, o meu socorro vem, que fez o quê? Aleluia! Glória a Deus! Assim é você.
você, o teu socorro vem do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Permaneça na graça. Ouve a palavra. Congregue. Venha à família da fé. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.